para viver pecando e pecando e dizendo e usando justificativa que Deus é amor e assim Ele vai tolerar, porque infelizmente é o que uma maioria acredita, que Deus sendo amor, Ele tolera o pecado. Não, Deus não tolera o pecado. Por isso Jesus, na cruz, Ele fez a obra a qual ninguém conseguiria fazer. Qual que foi a obra? Há pessoas que acreditam que Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida boa na terra. Não foi para isso. Em nenhum momento esse foi o propósito de Jesus. Jesus, Ele veio para que o homem tivesse vida com abundância. Sabe o que é vida com abundância? Vida sem pecado. Aonde o pecado, meu amigo? O pecado ele tem cegado a humanidade. Aonde pessoas acabaram o temor diante de Deus. Pessoas têm se esfriado no temor. Nós vemos pessoas que servem de aparência, servem a Deus de aparência. Estão preocupados em servir a Deus bem diante dos homens, diante dos olhos dos homens. Mas estão se esquecendo que diante dos olhos de Deus é que você tem que estar bem. Nós vemos igrejas cheias e lotadas de pessoas mostrando santidade no falar, santidade no assentar, no vestir. Pessoas que estão aconselhando, mas os seus conselhos eles têm que servir primeiro para você. Pessoas que estão liderando outras pessoas, mas que não lideram bem o teu lar. Pessoas que estão dando conselhos para casamento, mas que o seu casamento está destruído. Pessoas que dão conselhos bons, mas que os tais não seguem conselhos. Veja, meu amigo, que a palavra de Deus está se cumprindo. Aonde a Bíblia diz que os fariseus também eram assim. Jesus falou, faça tudo o que eles disserem, mas não faça nada do que eles fazem. Aonde Jesus falou, tudo que eles disserem, façam, mas aquilo que eles fizerem, não caminhem segundo o que eles estão ensinando. O fariseu, ele tem uma qualidade, ele é ótimo para ensinar, porém ele não ensina a si mesmo. O fariseu ele tem uma qualidade, ele dá conselhos maravilhosos, que te ajuda a ter um casamento bom, que te ajuda a ter uma família boa, mas os tais não têm um casamento bom, sua família é destruída. Porém Jesus falou, tira primeiro a trave que está no teu olho, depois tira o cisco que está no olho do teu irmão. Veja qual que é a arte de ser fariseu. É você ensinar, mas não ensina a si mesmo. É você corrigir, mas não corrige a si mesmo. É você querer ajudar pessoas, mas não ajuda a si mesmo. É você fazer pelo teu próximo o melhor, mas para si mesmo não faz. Pessoas que falam, faça isso, mas os tais não fazem. Pessoas que querem ensinar o que é certo, mas não fazem o que é certo. Só persistem em fazer o que é errado. Jesus, ele diz, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Cego guiando outro cego, o resultado é desastroso. Pessoas de entendimento cego, a qual não estão com a vida ajustada diante de Deus, ensinando, dando instruções para outros, o resultado é desastroso. Tomem cuidado, porque isso está acontecendo nos nossos dias atuais. Nós estamos vendo o que o estrago que a religião, as religiões, elas têm feito. As religiões, elas têm feito um estrago muito grande. Transformaram em empresa o que era para ser igreja. Transformaram em uma passarela, em um salão de modas, onde pessoas disputam a vaidade, onde pessoas querem impressionar no seu exterior. Às vezes você olha e fala, olha, esse é um exemplo de servo de Deus. Isso é porque você não conhece essa pessoa no seu íntimo, dentro de sua casa. Às vezes você olha, esse é o casal perfeito. Eles dão instruções boas, mas será que estão seguindo as instruções de Jesus? Veja o que Jesus ele diz. Tomem cuidado com o fermento. Fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia. O fermento dos fariseus era a hipocrisia. Falar e não fazer. Ensinar, mas não ensinar a si mesmo. Corrigir os outros, mas não corrigir a si mesmo. Aparência eles tinham. A Bíblia diz que eles caminhavam com vestes
Deus, eles têm aparência. Sim, Jesus falou, eles têm aparência. Só que Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas é gozo e paz do Espírito. O reino de Deus não vem com aparência por fora, meu amigo, minha amiga, meu irmão. O reino de Deus, ninguém pode dizer ele ali ou ele aqui. Tem pessoas que andam por vista, mas a Bíblia diz que nós não andamos por vista. Nós andamos pelos olhos da fé. Os olhos da fé, você não vê mais crer. Tomé, ele disse que se eu não tocar na ferida, se eu não colocar o meu dedo na tua mão, de forma nenhuma eu crerei. Mas Jesus falou, bem-aventurado, tu que viste e creste, Tomé. Só que muito mais do que felizes aqueles que não viram, mas creram. Aqueles que não viram, mas creram. Tem pessoas que estão sendo enganadas pela aparência. É dizendo que um tempo fala, aqui é a casa de Deus, só que não. Veja que Jesus tem aparência botinha. Isaías, ele descreve a pessoa de Jesus, dizendo, ele não tinha boa aparência, ele não tinha um bom parecer, para que nós o desejássemos, para que nós assim o buscássemos e o amássemos. Jesus não vinha com aparência boa, mas veja que hoje há uma falsa santidade que vem pela aparência. Só que sepulcro, não se esqueça, sepulcro, túmulo de morto, é bonito também. Mas o estado verdadeiro é quando se remove a tampa. Veja, senhoras e senhores, que Jesus, ele disse, vocês são sepulcro caiado. Jesus falou para os fariseus que essa mensagem, ela serve até hoje. A mensagem da Bíblia, todas elas servem até hoje. A palavra de Deus, a partir de Mateus até Apocalipse, ela serve para todas as gerações, ela serve principalmente para mim, para todos que se declaram cristãos. Jesus falou para os fariseus, vocês são sepulcro caiado. Sabe o que significa? Vale de ossos secos, restos mortais. Tem aparência de que vive, mas está morto. Tem aparência de servo de Deus, mas não é. Tem aparência de mulher de Deus, mas não é. Tem aparência de que está cheio de Deus no falar. Chega com muita santidade, mas dentro do interior está contaminado de tanto pecado, de tanta malícia, de tanta injustiça, de tanta mentira, de tanta idolatria. Sim, existe idolatria de trás dos altares, aonde existe uma pirâmide, aonde existe uma hierarquia, e aquele que é maior, ele é idolatrado. Aqueles que estão na política, eles são idolatrados. Sim, estão colocando deputados em cima dos púlpitos. Nunca foram pastores. Pastor foi chamado para cuidar de ovelhas. Pastor não foi chamado para ser deputado, nem presidente, nem prefeito, nem governante. Pastor foi chamado para cuidar do rebanho de Cristo. Jesus, ele chamou Pedro e falou, Pedro, apacenta o meu rebanho. Jesus chamou Pedro para cuidar do rebanho, para cuidar das almas. Agora Jesus deixou, é para isso que o pastor foi levantado, para te visitar e saber se sua vida está diante de Deus, conforme Deus assim se agrada, para ligar para você e saber se você necessita de alguma coisa, para você não se perder na caminhada e assim alcançar a Nova Jerusalém. Mas vejam que nem isso eles fazem, mas eles estão atrás de palanques políticos, eles estão atrás de cargos eleitorais, onde eles querem se promover, onde eles querem ser vistos como grandes, onde eles mesmos eles enchem a boca para dizer, vote no pastor deputado. Toma cuidado com isso. Isso é uma bagunça terrível, é uma lavagem terrível que estão fazendo, é uma vergonha o que estão fazendo com o nome de Deus. Jesus não teve parte na política. A política, quem cuida dela é o próprio povo. E os próprios políticos, eles agradam o povo, mas eles não agradam a Deus. Porque se eles quisessem agradar a Deus, eles nunca teriam pedido a multidão para escolher entre Barrabás e Jesus. Se eles quisessem agradar a Deus, eles não teriam consultado a voz do povo para ver se o povo queria que crucificasse Jesus ou não. Eles simplesmente em seu coração já saberiam, ou consultariam o próprio Deus. Veja, meu amigo, que Jesus, ele diz, se vocês não querem estar sujeitos às autoridades, caminhem de forma
irrepreensíveis. Caminhe de forma honesta e justa, e vocês não serão castigados, vocês não serão perseguidos pelas autoridades. A Bíblia vai dizer que as autoridades foram constituídas por Deus. As autoridades, não as leis e não quem exerce as autoridades. Deus não levanta quem exerce as autoridades. Deus colocou autoridades para castigo dos malfeitores. Malfeitores aqueles que roubam, que matam, que cometem crime. As autoridades estão na terra para poder colocar ordem, para colocar justiça, para colocar uma rédea, um limite. Mas Jesus falou, se vocês não querem se sujeitarem, as autoridades estejam sujeitos à vontade de Deus. E é claro que é melhor estar sujeito a Deus do que a homens. É claro que é melhor antes agradar a Deus do que a homens. Porque se eu agrado a Deus, eu agrado primeiramente a Deus. É claro que eu estou de uma forma justa e correta e honesta. Jesus mesmo disse, dá a César o que é de César. Mas Jesus não falou apoie a César. Jesus falou, dá a César o que é de César. O que é de César? O tributo. Então assim seja. Entenda uma coisa, meu amigo. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. A igreja de Cristo não defendeu política. A igreja de Cristo começou lá em Atos dos Apóstolos. Não defenderam partidos, não defenderam políticos, não levantaram políticos. Não houve nenhum político no meio dos cristãos. Mas nos dias de hoje existe. Porque infelizmente o mundo tem contaminado a igreja, e a igreja se contaminada com o mundo, aonde realmente se tornou uma prostituição. E a Bíblia diz que a grande prostituta, ela será condenada. Vai dizer lá em Apocalipse, a grande prostituta é a igreja que se vendeu, é a igreja que recebe propostas, que recebe presentes para poder estar assim então, levando e fazendo candidaturas. Eles recebem presentes, eles permitem os políticos subir no altar. Eles estão sendo comprados, eles estão se vendendo. Mas a igreja de Cristo já foi comprada pelo sangue de Cristo. Ela já foi comprada por um alto preço, o sangue de Cristo, para que o homem ele vá e dê fruto para Deus. Mas não estão dando fruto para Deus. Eu quero ver se depois dessa política nós vamos ver os cristãos fazendo o mesmo que estão fazendo nas ruas, com as bandeiras, em cima dos trios elétricos, debaixo do sol quente. Se vão fazer o mesmo para Deus, se vão pregar o evangelho como Jesus ordenou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Está na hora de se despertar, meu amigo. Tudo nessa vida é vaidade, e a Bíblia diz que tudo nessa vida há de passar. Passará o céu, passará a terra, mas porém a palavra de Deus jamais há de passar. A palavra de Deus jamais ela há de se passar. A palavra de Deus ela permanece. O mundo ele passa, as vontades desse mundo passam, mas a vontade de Deus tem que permanecer na tua vida. E você tem que permanecer na vontade de Deus. Se você tem a expectativa e a esperança de se encontrar com Deus, permaneça na palavra de Deus. Pois Jesus Cristo está voltando. Pois Jesus Cristo ele vai requerer de cada um de nós, das nossas obras. O que nós fazemos, Deus vai requerer de nós. O que sai da nossa boca, Deus vai requerer de nós. O que estamos usando, o que estamos fazendo com o nosso corpo, Deus vai requerer de nós. Porque a tua boca foi feita para glorificar a Deus, para dar honra a Deus. Mas infelizmente o homem com a sua mesma boca, que foi feita para honrar e adorar a Deus, está honrando e adorando mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Se prepara. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo para se encontrar com Deus. Esteja preparado aonde você estiver ouvindo o som da palavra de Deus. Esteja você preparado a tempo e a fora de tempo para se encontrar com Deus. Louco esta noite pedirão a tua alma, e a quem será que está preparado e para quem será? Assim Jesus contou numa parábola. Pedir a tua alma a quem está preparado. E hoje pedir a tua alma a quem ela irá e para onde irá. A quem? A Jesus? Ao diabo? Ao céu ou ao inferno? Aonde está a tua recompensa? Jesus ele recompensará cada um. Como diz a palavra de Deus,
Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus há de recompensar aqueles que buscam a Ele. Deus há de trazer a recompensa das obras boas e das obras más que o homem pratica. Sim, aquilo que nós fazemos, vamos receber a recompensa. A Bíblia vai falar em Romanos 6:23, pois o salário, a recompensa do pecado é a morte. A recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus